Hoje, 29 de maio, completa um ano a saída de Abel Braga do Flamengo, pedido de demissão do técnico. Vamos recapitular o que aconteceu do final de 2018 até a sua demissão naquela data que hoje completa 365 dias. Em 2018, os colegas do site Globo Esporte anteciparam a informação de que Abel Braga seria o técnico do Flamengo caso o Rodolfo Landim, candidato de oposição, vencesse a eleição de dezembro. Mais adiante, ficou-se sabendo que tanto a chapa de oposição quanto a de situação, encabeçada por Ricardo Lomba, candidato do então presidente Eduardo Bandeira de Mello, procuraram Renato Gaúcho Portaluppi, que optou pela permanência do Grêmio. E mais adiante se confirmou a contratação de Abel pela chapa vencedora, a chapa de oposição, encabeçada por Landim. Quem me acompanha sabe que não foram poucas as vezes nas quais, especialmente na ESPN, nos programas da casa, no Linha de Passe especialmente, os companheiros, os apresentadores me perguntaram: Mauro, você acha que vale a pena o Abel e tal? E eu sempre dizia, para contratar o Abel, fica com o Dorival Júnior, que é melhor. É melhor ficar com o Dorival, porque é um técnico melhor do que o Abel. O Abel já teve seu momento, é um técnico hoje que eu acho que nem combina com as expectativas que o Flamengo tem, especialmente com o elenco que possui e com as contratações que ameaça fazer. E as fez. No começo do ano já tinha Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Rodrigo Caio, a manutenção do Diego Alves, que tinha tido um problema com o técnico Dorival Júnior e acabou ficando, que é um goleiro de um nível melhor do que o César, que é o seu reserva que vinha jogando no final do ano de 2018, por conta dessa situação inclusive. Ou seja, o elenco ele era mais forte e ia ficando mais forte. Nitidamente ele ia ficando mais forte e teria mais contratações. O Flamengo faria mais contratações no meio do ano, como já se anunciava e fez de fato. Bem, enfim. Mas o que aconteceu? Quando a bola rolou, o que se viu? O Abel até me deu uma entrevista que eu publiquei no meu blog no All Sport, na qual ele dizia que queria transformar o Flamengo num time reativo, um time de velocidade, pouca posse de bola e mais rapidez na definição das jogadas, mudando radicalmente até as características do time e fugindo até daquilo que o elenco pedia, um time não com longa troca de passos, mas o time tivesse a bola, brigasse por ela, poderia até ser um time de rápida definição das jogadas, mas um time que quer a bola, não um time que espera. Jogando esperando o Fluminense, o Flamengo foi eliminado da Taça Guanabara, o Fluminense do Fernando Diniz com um time muito inferior. Foi aquela derrota por 1-0, o gol do Luciano. Ainda assim, o Flamengo ganhou com o pé nas costas do estadual, e os números do estadual inflaram o percentual de aproveitamento de Abel, porque os times muito fracos, o Flamengo era muito mais forte. Ganhou o Campeonato Carioca do ano passado. Mas na Libertadores, atuações muito fracas. As atuações deixavam a desejar, o Flamengo, até quando goleava, errava, falhava, por exemplo, goleou o São José de Oruro no Maracanã e conseguiu tomar gol de um time que perdeu o jogador expulso no começo. Então, todo jogo quase o Flamengo tomava gol, eram pouquíssimos os jogos que o Flamengo não era vazado, português, americano, qualquer time fazia gol no Flamengo. Então a defesa não era forte, o Abel, que era um técnico que no passado trabalhava fortemente o seu sistema defensivo, não conseguia fazer isso. A Arrascaeta ficou no banco, não entrou na derrota para o Peñarol, e a classificação da Libertadores veio a duras penas no empate em Montevidéu contra a equipe uruguaia, empate sem gols, quando o Flamengo já poderia estar classificado há mais tempo. E o planejamento até na época era esse. A classificação seria conquistada antecipadamente na Libertadores para poder cair dentro do Brasileirão. Resultado, o Flamengo já perdia contato com o líder. O Palmeiras abriu 9 pontos de frente naquele momento. E aí veio a vitória sobre o Atlético Paranaense por 3-2, uma virada, gol do Rodrigo Caio no final, virada emocionante, mas uma atuação que não convenceu. Você vai se lembrar que ao final do jogo, o torcedor do Maracanã, ele vaiou o técnico e reclamou, protestou, porque ele viu uma vitória, vibrou com ela, mas falou, pô, isso aí não vai dar, cara. Jogando desse jeito, a gente vai ganhar o gol, sabe lá como. Não vai avançar. Resultado, vitória e ambiente de crise, de muitos protestos. Dias depois, logo depois do jogo, aliás, o Abel já disse que queria contra o Fortaleza no sábado seguinte, pelo Brasileirão novamente, jogar com o time reserva. E dois dias depois, no dia seguinte e tal, o Marcos Braz, que era o vice de futebol, falou para ele: Abel, o Flamengo quer ser campeão brasileiro, a gente não quer perder ponto mais e permitir que o Palmeiras abra uma vantagem tão grande. Então a gente não quer entrar com o time reserva contra o Fortaleza não, se arriscar não, temos que ganhar esse jogo. Ah, mas tem a Copa do Brasil na quarta-feira contra o Corinthians. E a argumentação foi mais ou menos a seguinte: o Flamengo já venceu o Corinthians em São Paulo por 1-0, está em vantagem, a gente não pode mais brincar aqui com o Brasileirão não, daqui a pouco abre uma vantagem que não alcança mais. Enfim, o Abel achou que isso era uma intervenção no seu trabalho. Eu acho que não, acho que isso aí é uma definição da instituição, do clube. Olha, nossa prioridade é essa aqui, o técnico tem que trabalhar. Pode ser qualquer um, pode ser o Guardiola. Se o Manchester City chegar à conclusão que o campeonato inglês é menos importante que a Champions League, tem que falar: Guardiola, se você tiver que perder ponto no campeonato inglês, na Premier League, paciência, nós queremos a Champions League, priorize a Champions League. Isso é do jogo, se ele não quiser aceitar, vai embora. Ele não pode mandar mais do que a direção do clube, nenhum técnico pode mandar mais do que a direção do clube. Enfim,
Então, o que aconteceu na sequência? Ele pediu demissão, alegando que houve interferência em seu trabalho. E com isso abriu o caminho, né? Hoje faz um ano desse pedido de demissão, para a contratação do Jorge Jesus, porque o Flamengo venceu ali alguns jogos, empatou um com o Fluminense, ganhou outro jogo, ganhou do Fortaleza, ganhou do Corinthians pela Copa do Brasil, ganhou do CSA, né? Enfim, com o Marcelo Salles, o Fera, que era auxiliar técnico, o Flamengo conseguiu levar ali até a Copa América, parou o futebol brasileiro para a Copa América, e aí veio o Jesus, e tudo mudou. Chegaram também mais jogadores, o técnico mudou completamente o patamar do futebol apresentado pelo Flamengo. Mas essa data do 29 de maio, a data de hoje, que marca a saída do Abel, marca também algo muito importante, que merece ser lembrado: o fim do Clube do Vinho. O Clube do Vinho, que foi uma entidade imaginária que se formou a partir da defesa maciça e incondicional de vários setores da imprensa esportiva, defesa do técnico Abel Braga. Como nunca se viu, nunca se viu. O Flamengo trocou de técnico para ser campeão brasileiro no ano passado, como o Palmeiras trocou em 2016 e 2018. Mas não foram tantas as gritarias, as manifestações de solidariedade para Eduardo Batista, quando o Cuca chegou ao Palmeiras em 2016, tampouco para Roger Machado, quando o Felipão o substituiu em 2018. E o Roger era líder da sua chave na Copa Libertadores e venceu o Boca na Bomboneira. Pois é, fez uma ótima primeira fase, a fase de grupos da Libertadores, mas vinha mal no Brasileiro de fato, vinha perdendo a mão ali com o time, perdeu uma partida para o Fluminense do Maracanã e acabou caindo. Acontece, mas não houve essa defesa do Roger, como havia do Abel. Teve gente que escreveu, que o Arrascaeta realmente merecia ficar no banco porque não ia produzir isso tudo, não parecia ser capaz, né? Isso aconteceu. Teve gente dizendo que qual a diferença que pode haver entre o Abel e o Jesus, o que o Jesus pode fazer de melhor? Teve isso também. Teve gente dizendo que o trabalho tinha que ter sequência. Que sequência, gente? Quando o trabalho não aponta em nenhuma direção, não tem que ter sequência, mas houve essa defesa também, que é uma coisa de... parece que o cara nem pensa, ele fica repetindo isso para qualquer situação, sabe? É um template, vale para qualquer técnico, qualquer clube, qualquer situação. Nem sempre o tempo de trabalho vai significar um bom trabalho. Enfim, teve gente dizendo que a diretoria não entendia nada, coisa e tal, e teve também gente dizendo que a vitória sobre o Atlético mostrava que o trabalho era bom. Pô, pelo amor de Deus. Aí olhar só para o placar. Mas houve até mais, houve até gente dizendo que tinha jornalista travestido, torcedor travestido de jornalista espumando, coisa desse tipo, negócio de espuma, criticando o Abel. E será que aqueles que defendiam o Abel, que não são rubro-negros, também não eram torcedores travestidos de jornalistas defendendo a permanência de um técnico que não fazia um bom trabalho porque não queriam que ele saísse do clube? Será? Não sei. A partir do momento que o cara escreve isso ou diz isso, a gente pode imaginar também a contramão dessa situação. É bom lembrar isso tudo depois desse tempo todo, porque assim, todos nós erramos. Eu cometi um erro crasso, por exemplo, no ano de 2018, quando o Felipão foi contratado para o lugar do Roger Machado, e eu falei que o Palmeiras tinha cometido um erro. E o Palmeiras foi campeão brasileiro. E eu falei, queimei minha língua. Ah, mas o Palmeiras atirou no que viu, acertou no que não viu, porque contratou o Felipão pensando na Libertadores e até na Copa do Brasil, e perdeu as duas. Mas foi campeão nacional. Não importa. Eu falei, eu queimei a língua. O Palmeiras é campeão brasileiro com esse técnico que chegou agora, então o que eu falei lá atrás foi uma grande bobagem. Né? Por quê? Eu continuo achando que aquele tipo de jogo não cabe mais. Mas naquela época cabia. Foi o meu grande erro de avaliação. Servia ainda para o futebol brasileiro, aquele futebol mais rústico do Felipão, com aquele bom elenco do Palmeiras, e ele ganhou o campeonato. Então o senhor Mauro César falou uma bobagem. O senhor Mauro César fez uma avaliação que se mostrou errada mais adiante. Como todos esses colegas cometeram também erros aí, crassos, né? Às vezes até com ataques a alguns colegas, né? Que batiam até em mim, evidentemente, né? Por conta disso. Porque eu falava sempre do Clube do Vinho. Porque eu não consigo entender uma defesa incondicional de um profissional, seja ele qual for. Não consigo compreender. E esse movimento foi um movimento realmente impressionante. O fim do Clube do Vinho fez muito bem ao futebol brasileiro. Porque com sucesso e com o ótimo futebol do Flamengo, do Jorge Jesus, ficou claro para todo mundo que aquilo ali era um erro, que aquelas avaliações estavam equivocadas. E como são pessoas inteligentes, em sua maioria, eu acho que todos esses colegas, eles pensaram, como eu, refleti sobre o Felipão e o Palmeiras no ano retrasado, o cara pensa, porra, eu estava errado, não era isso. Claro que não era isso. E melhorou também, foi muito bom o fim do Clube do Vinho, porque a chegada do Jesus, somada ao trabalho que já estava em andamento de Jorge Sampaoli e dos Santos, mudou a expectativa geral de todos com relação ao futebol praticado no Brasil. Não só com relação aos jornalistas, mas também, especialmente, os torcedores, que hoje esperam mais e cobram mais dos técnicos. Um ano sem Abel Braga no Flamengo, foi o momento em que abriram-se as portas da esperança para que o Flamengo pudesse alcançar os títulos que alcançou no ano passado, com a chegada depois do português Jorge Jesus, uma data para ser lembrada. E o fim do Clube do Vinho é para ser muito festejado. O Clube do Vinho não acrescentava nada à imprensa esportiva, na minha opinião, e muito menos ao futebol brasileiro. Saudações.